Eu ia te perguntar depois quando houve a proclamação da República, né? Que eu não entendo direito, eu não entendo de nada de política, absolutamente nada. E por isso que a gente trouxe aqui para você esclarecer. Então, lembrando, né? Eu acho que foi em 1889 a proclamação da República. Eu não me lembro bem. Sim. Então, a família real, né? O Dom Pedro II era o dono, né? A monarquia é um dono. Ele deixou. Não, a família nunca foi, não pode se dizer, porque de fato era até a nossa Constituição de 1824. A Constituição do Império, ela diz o seguinte, que agora quem é o dono do Brasil é o Império Brasileiro e tem ali as forças políticas, tem a força do imperador, tem o parlamento, tem a população, e então você tem o clero, então você já não é mais dono absoluto de nada. E você não é efetivamente dono, você compartilha o país, né, o futuro do país com esses 3 ou 4 polos de força. Então, é bem diferente de uma monarquia absolutista que efetivamente aí para trás, né, diria que as constituições que vieram antes, a de Portugal, antes da Revolução do Porto, de 1820, efetivamente o João VI era absoluto, era uma monarquia absolutista. Aí teve a Revolução do Porto, 1820, isso foi uma revolução liberal, ou seja, colocaram uma Constituição, já havia uma Constituição, mas aí foi uma Constituição que dava mais poder às cortes, né, ou entre aspas, o parlamento lá português. E isso acabou gerando todo o desenrolar da nossa independência, né? Porque se não fosse a Revolução do Porto, que foi uma revolução liberal, você não teria tido as cortes pedindo para João VI voltar, para ele voltar a ser o rei de Portugal, mas agora dentro de um contexto constitucional diferente. E isso não teria forçado com que ele tivesse dito ao Pedro I para ficar e seja o imperador aqui no Brasil. Então, diria que a Revolução Liberal do Porto não só fomentou a nossa independência, mas também o Pedro I era liberal, né? O Pedro I ele era constitucionalista, ele era uma convergência de duas forças, porque ao mesmo tempo ele era militar, ele se via como um general, ele admirava os grandes generais, ele vivia brincando, fazendo jogos de guerra, isso era a missão dele como pessoa. Mas, por outro lado, ele era extremamente liberal, né? E tanto que ele se via como tal, e o coração dele tá numa capela no Porto, né? Então o corpo dele foi enterrado em Lisboa e o outro foi no Porto. Por que ele botou o coração dele no Porto? Porque lá teve a Revolução Liberal. Então, enfim, ele tinha essa aspiração constitucionalista. Isso poucas pessoas sabem, né? A gente não olha na história dessa maneira, com esses detalhes assim. Sim. E eu também não, porque eu não sou historiador. São muitos detalhes. Tem muitas histórias. Mas é importante essa passagem específica, porque como brasileiro, aqui como cientista político, se é que eu posso me colocar, me dar esse título, você tem que analisar causa e consequência, né? Por que a Constituição do Brasil foi uma Constituição liberal? Né? Por que Pedro I fez a independência do Brasil? Então, tudo tem uma cadência. Uma cadência, exatamente. Você acha que atualmente o presidencialismo no Brasil não é uma das boas opções? Você mudaria se pudesse? Estou falando, óbvio que a gente está jogando assim, esse presidencialismo parecido com o americano e tal. Você acha que não é uma coisa legal para o Brasil? Se fosse igual ao americano, até daria a chance de funcionar. Seria bom. Mas não é nada igual ao americano. O nosso presidencialismo tem praticamente nada parecido com o presidencialismo americano. Nada. Por quê? Várias vertentes. Questão de organização geral. Por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente, historicamente, ele nunca governava. Ele representava o governo dos estados à medida que eles estão unidos. E quando que eles estão unidos? Para fazer um acordo comercial internacional, para ter uma moeda em conjunto, para ter uma justiça. Mas acabou aí. Então, eles não estão unidos para governar cada um dos seus estados. Entendi.
quem governa os estados são os governadores. Sempre foi assim nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente sempre foi imperial como missão, né? Estabelecimento do Estado brasileiro sempre foi muito centralizado. E então o nosso presidencialismo já começa como o governo do Brasil todo. Então o presidente, não só ele é um governador de todo o Brasil, todos os problemas que você pode imaginar em todos os rincões do Brasil, ele é o governador do Brasil. Então você já concentra muito problema insolúvel. Ele não é ele nunca vai ser um bom gestor de tudo, nunca. Isso é impossível. Você gerir tudo. E isso é um dos problemas. Então, e o outro problema é que você acaba sufocando a missão principal, que é ser um chefe de Estado. E qual é a missão do chefe de Estado? É você tomar conta das coisas que somente a União pode tomar conta. Que é a justiça, você tomar conta das relações exteriores e você tomar conta do jogo político, né? Da questão de fazer o poder moderador, aí, de moderar essas questões de segurança também, segurança interna e segurança externa. Acabou. Isso deveria ser a missão de um presidente brasileiro. Mas não é. Tem todo esse outro aparato e problemas que eles jogam no colo do presidente. Então, o presidencialismo brasileiro, do jeito que ele é, primeiro, não é igual ao americano. Falho. Segundo, nunca vai funcionar. Não só por isso também. Aí entra as questões de divisão de poder com o legislativo, aí outras coisas. E não daria para fazer ele copiar o sistema americano ou é tudo travado de um jeito que você não consegue mudar? Bom, é travado de um jeito que a gente não consegue mudar sem fazer grandes mudanças constitucionais. No entanto, elas são possíveis, né? Nós temos uma Constituição que, por um lado, ela facilita esses ajustes constitucionais. Por outro lado, isso é um problema, né? O minuto que você pode mudar a Constituição a toda hora, você cria instabilidade jurídica. Você está num país que está mudando a toda hora. Vamos ver. Uma coisa é a Constituição, outra coisa é lei. Então, você tem que separar os dois. Então, a Constituição define os pilares básicos, princípios, valores, as crenças, né? Representa aqui costumes e uma série de coisas que são universais a toda essa população que está nesse território bem vasto que é o Brasil. Então, isso é a Constituição. Então, não pode ser muito detalhado, porque o denominador mínimo comum de todo mundo é uma média não muito rigorosa, né? Porque sempre vai haver exceção. Então, a Constituição é somente um balizador de princípios, o que a nossa não é. Detalhe. Em seguida, você tem as leis. As leis você pode fazer tudo, você pode regulamentar absolutamente tudo. Cria instituições, cria uma série de serviços públicos, tudo pode ser em lei, não precisa estar na Constituição. Então, a nossa Constituição, ela não só faz o papel de lei, ou seja, tem muita lei, muita coisa que deveria ser lei está na Constituição, tem muito detalhe ali. Então, ela cria esses problemas de interferência muito graves. Então a gente gera uma instabilidade e também gera instabilidade pelo fato de que você mudar a Constituição do Brasil é muito fácil também. É mais difícil do que você fazer lei, mas é fácil você mudar a Constituição. Então, qual que é o problema aí? Como você não tem uma baliza central bem estável e que dure várias gerações, como é que você vai planejar a longo prazo, investimentos de longo prazo, empresas, até poupança de indivíduos, pessoas que acumularam dinheiro no Brasil, poupança no Brasil, vão passar para os filhos, para os netos, eles ficam com medo. Porque eles falam, essa Constituição vai mudar daqui a pouco, aqui não tem segurança do meu patrimônio, eu vou botar essa poupança lá fora. Então você tem bilhões de reais ou dólares agora de poupança de brasileiro acumulado durante todo isso lá fora. Em outros sistemas, outros mais estáveis, com constituições mais difíceis de serem alteradas. Né?